Israel, Israel, Israel. Israel não enfrentou apenas uma ou duas guerras caras, mas três. Isso levou milhares de reservistas ao serviço militar, excluiu trabalhadores palestinos da construção civil e evacuou milhares do norte do país. Isso, junto com uma grande queda nos investimentos estrangeiros e no turismo, já trouxe um peso enorme para a economia israelense. Essa situação fez a dívida pública disparar, o que levou o ex-chefe de economia do Ministério das Finanças de Israel a afirmar que o país está à beira de uma crise financeira se nada for feito. Será que o ex-conselheiro de segurança de Netanyahu tinha razão ao dizer, durante o recente cessar-fogo, que Israel não poderia suportar mais um ano de guerra dessa magnitude no norte, mesmo sem derrotar completamente o Hezbollah no Líbano? Para responder a essa pergunta, é necessário entender o conceito de economia de guerra, que é bem diferente de uma economia civil normal, cujo objetivo é enriquecer a população. Uma economia de guerra se concentra em mobilizar os recursos do país para sustentar os esforços de guerra. A melhor maneira de pensar nesses dois conceitos é como extremos de uma escala. De um lado, há países sem exércitos como Bermuda e, do outro, países que lutamos pela sobrevivência ou por completa conquista, como Ucrânia ou Rússia. A maioria das economias que mantém exércitos prontos para eventuais conflitos está em algum lugar no meio dessa escala. Entender qual é o nível de guerra que um país pode realmente suportar, considerando três variáveis: recursos, dinheiro e capital político. Para saber o que Israel pode ou não sustentar, primeiro é preciso falar sobre seus recursos. Afinal, a economia de guerra trata da mobilização de recursos para conduzir uma guerra. Os recursos podem ser divididos em três categorias: mão de obra, tecnologia militar e matérias-primas. Israel tem recursos suficientes para continuar lutando? Em relação à mão de obra, a situação de Israel, no papel, parece boa. É o único país rico do mundo com uma população relativamente jovem, que continua crescendo rapidamente devido às altas taxas de natalidade e à imigração de judeus de todo o mundo. No entanto, mesmo com o crescimento populacional, pode não ser suficiente para sustentar três guerras simultaneamente. Há relatos de que tanto o exército quanto o setor civil da economia estão enfrentando escassez de mão de obra. Três fatores explicam isso. Primeiro, a economia civil israelense já estava quase em pleno emprego antes do início da guerra. Cada reservista que é mobilizado para lutar em Gaza e no Líbano é um trabalhador produtivo que deixa de contribuir para a economia civil. Essa falta de mão de obra já está fazendo salários e preços subirem novamente, mesmo após o aumento de inflação causado pela Covid. Segundo, Israel depende muito de trabalhadores palestinos da faixa de Gaza e da Cisjordânia, que tem tido cada vez mais sua entrada barrada por questões de segurança, especialmente no setor de construção. Terceiro, a demografia israelense, embora pareça ótima no papel, tem um problema prático. Cerca de 12% da população é formada por judeus ultra-ortodoxos, que não servem no exército em grande número e trabalham muito menos do que o restante da população, recebendo apoio financeiro do governo para estudar textos religiosos. Pode-se argumentar que os ultra-ortodoxos em Israel são como os aposentados em outras economias. Consomem benefícios sociais sem contribuir para a produtividade. Mesmo que no papel a economia israelense pareça preparada para sustentar uma guerra, a realidade mostra que ela está enfrentando dificuldades em termos de mão de obra, tecnologia militar e matérias-primas. Curiosamente, enquanto Israel parece fraco no papel, em termos de recursos, na prática é mais forte.
Como um país pequeno, tem acesso limitado a matérias-primas, mas compensa isso com sua força no setor de tecnologia militar e sua dependência dos EUA e de outros países ocidentais para a tecnologia avançada. Em uma economia moderna, não é necessário possuir todos os recursos internamente. O mais importante é ter acesso aos mercados internacionais para complementar seus próprios recursos. No entanto, para saber se Israel consegue sustentar isso, é preciso falar sobre dinheiro, a segunda variável. Em uma economia moderna, dinheiro é o que permite mobilizar recursos para o conflito. A mobilização pode ocorrer por meio de recursos nacionais ou internacionais. Para acessar recursos internacionais, é essencial ter acesso à moeda de reserva global, o dólar americano. Os dólares podem ser obtidos de 3 formas: exportando mais do que se importa, pegando empréstimos ou recebendo ajuda financeira. Para Israel, a terceira forma é crucial. Já que o país é o maior beneficiário de ajuda, Israel não estaria limitado em acessar dólares. A dívida pública tem juros baixos, permitindo ao país contrair empréstimos a custos reduzidos. Atualmente, Israel nem precisa se endividar, pois exporta muito mais do que importa graças ao seu setor tecnológico. Isso lhe garante uma grande reserva em dólares para adquirir recursos e tecnologia militar. Embora Israel tenha recursos financeiros para continuar a guerra, os relatos de escassez de mão de obra e aumento da inflação mostram que o país já enfrenta dificuldades para sustentar 3 guerras. Israel poderia tentar mobilizar mais pessoas para a guerra, mas isso aumentaria a inflação ainda mais, dado que o país já está em pleno emprego. Por isso, a questão-chave não é apenas dinheiro ou recursos, mas se Israel tem capital político para continuar lutando. A história mostra que, em muitos conflitos, o que determina se um país pode continuar lutando não é a falta de dinheiro ou recursos, mas se ele está disposto a arcar com as consequências econômicas e políticas. Por exemplo, os Estados Unidos da América tinham recursos e dinheiro para continuar na Guerra do Vietnã. Mas os custos políticos e econômicos, como inflação descontrolada e cortes em programas sociais, tornaram o conflito insustentável. Já no caso da Rússia, muitos analistas previram que as sanções destruiriam sua economia. No entanto, ao militarizar sua economia e tomar medidas como controle de capital e aumento de juros, o país conseguiu reduzir os custos políticos do conflito, prolongando sua capacidade de lutar. Israel poderia militarizar ainda mais sua economia para superar a escassez de mão de obra, mas cada solução tem um custo político. Uma opção seria aumentar os salários militares para atrair mais pessoas ao exército, mas isso elevaria a inflação. Outra seria cortar gastos sociais e expandir o serviço militar obrigatório, o que prejudicaria a economia e seria politicamente impopular. Uma terceira opção seria retirar os benefícios e isenções dos ultra-ortodoxos. Isso não prejudicaria tanto a economia, mas causaria tensões políticas com esse grupo, que é uma base eleitoral importante. No fim, a grande pergunta é: Israel poderia suportar os custos políticos de transformar sua economia em uma economia de guerra completa? Considerando que apenas 53% dos israelenses acreditam que o governo está fazendo um bom trabalho, parece plausível que Netanyahu tenha concluído que os custos políticos de continuar lutando seriam altos demais. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu gostei, adicionar aos favoritos para nos ajudar este conteúdo adiante e se inscrever no canal e ativar as notificações para mais conteúdo como este, e até a próxima.